Olá! Tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Beni Alan, eu sou vice-líder do Ministério Palavra de Jerusalém e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei e a graça. Se você tem dúvidas sobre essa relação entre a lei e a graça, fique conosco que vamos falar um pouquinho sobre isso, dar uma leve introdução a esse tema tão complexo após a vinheta. E lei. Hoje nós vamos falar sobre graça e lei. São dois assuntos diferentes, eles são opostos, conflitam um com o outro. Vamos entender esse aspecto sobre a graça e a lei. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre a lei de Deus e hoje nós não vamos detalhar tanto. Mas para poder entender, a lei de Deus, ela é simplesmente a instrução, as regras que o Eterno deu ao povo quando constituiu Israel como nação, aonde ele era o rei e tinha os seus juízes que julgavam conforme as leis que vinham de Deus. Elas foram entregues por intermédio de Moisés e eram leis, como constituir uma nação, eram leis civis, religiosas e sociais. Essas leis regiam todas as áreas do povo ali e vinham de Deus. Graça, por sua vez, é um perdão. Perdão que você não mereceu, ele veio de graça. Você não fez nada para que você pudesse alcançar esse perdão. Nós temos aqui no canal o vídeo que fala sobre salvação pela graça e ele explica muito bem isso, como é que nós recebemos pela graça de Deus esse perdão pelos nossos pecados. Mas entra nessa conta a palavra pecado. O que é pecado? Ela é crucial para a gente entender essa relação entre lei e graça. E para a gente entender principalmente que lei e graça não é simplesmente os dois lados de uma mesma moeda. Lei e graça eles estão intrinsecamente ligados, de forma que um não pode existir sem haver o outro. Graças a este versículo, 1 João capítulo 3, verso 4. Qualquer que pratique o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tudo bem. Almeida Corrigida e Fiel foi a versão que eu usei para verificar esse versículo. Qualquer que pratique o pecado, então ele transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Perfeito. Então nós entendemos que a lei, temos a lei de Deus, a lei que ele expõe ao povo, e o pecado, ela é quando você transgride essa lei. E você torna-se então culpado de ter transgredido essa lei de Deus. E essa culpa que vem sobre você para transgredir essa lei de Deus é aquilo que gera a morte, que gera a separação de Deus, que gera todas as consequências terríveis pela transgressão da lei de Deus. Nós vemos que Adão cometeu um pecado, ou seja, Deus deu a ele uma lei, uma regra: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Ele e Eva comeram e por isso entrou o pecado no mundo, que é a transgressão da lei, certo? E isso traz consequências terríveis, trouxe a morte, as dores, o mal e tudo que operou a partir dali. Então nós vemos que o pecado ele é o mal que acontece quando você transgride a lei de Deus. Perfeito. E a graça? A graça é quando você recebe o perdão por esse pecado, por esse mal que você cometeu, por essa transgressão da lei que você cometeu, sem que você pudesse fazer algo para se redimir. Você não fez nada para que pudesse se redimir, para que pudesse alcançar esse perdão, mas você recebe o perdão a si mesmo, recebe esse perdão de graça. Isso é a graça. Só pela lógica, vamos pensar um pouco. A graça, então, ela é o perdão, certo? Pelo pecado que eu cometi. E o pecado, por sua vez, é a transgressão da lei. Logo, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não há graça. Por isso, a relação entre lei e graça
ela está intimamente ligada, porque é preciso que haja pecado para haver perdão, senão não há do que perdoar. Se eu não cometi nada de errado, não fiz nada de errado, não tem por que ser perdoado. É preciso que haja pecado para haver graça. Logo, é preciso haver lei para que haja pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu só posso pecar se houver lei. Então, pelo que nós já estudamos até aqui, nós vimos que havia uma lei na primeira aliança que foi dada e uma aliança firmada com o Eterno e o povo baseado naquela lei, a Torá. Em Jeremias 31, 31 a 33, como eu citei já no vídeo sobre a nova aliança, nós vemos que essa Torá, essa instrução de Deus, ela passa de ser uma instrução apenas para criar um povo de forma física, mas ela passa a ser uma instrução moral, ela passa a ser escrita no coração e ela passa a fazer parte das pessoas para que elas se tornem pessoas melhores através dessa lei. E quando eu transgrido essa Torá, eu cometo pecado. E quando eu cometo pecado, eu preciso do perdão desse pecado. Por quê? Porque senão eu estou condenado à morte. Ora, todos nós pecamos. De um jeito ou de outro, todos nós pecamos, porque somos sujeitos ao pecado. Nós nascemos fracos e falhos. Nascemos com tendência a pecar, com a inclinação a cometer o que é mal. Já diz lá em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, onde o Eterno fala que o homem é mau desde a sua meninice. Desde criança ele nasce tendendo a praticar o que é mal. Nós não precisamos que alguém nos ensine a mentir, nem a esconder. Ou seja, o mal ele já está ligado conosco, e nós pecamos. Porém, o remédio para esse pecado é a graça do Senhor nosso Deus. E aí entra um grande problema, que Paulo já resolve muito bem. Então devemos fazer o quê? Nós pecamos para que a graça abunde em nós, ou seja, que ela se manifeste, que ela seja grande na nossa vida, porque por essa lógica, quanto mais eu peco, de mais graça eu preciso. Então mais graça opera em mim? De maneira nenhuma. Por quê? Porque uma vez arrependido e salvo pelo sangue do Cordeiro de Deus, liberto do pecado, o pecado não pode mais operar em mim. Se eu digo que vou continuar deliberadamente, intencionalmente pecando, para que a graça opere a meu favor, eu estou errado, porque estou fazendo de Cristo, do Messias, ministro do pecado. Ao mesmo tempo que eu digo que se a lei foi abolida, eu digo que não há mais graça, porque você não há e nem há pecado. Sem lei não há pecado, sem pecado não há graça. Todos esses conceitos, eles estão intimamente ligados. Então, como é que funciona isso na minha vida e na minha salvação? Se você está interessado, então vamos dizer, Deus é o Rei do Universo, Ele tem as suas regras, as suas leis. Essas leis foram transgredidas por você, por mim, por nós. Nós precisamos que alguém pague essa dívida que nós não podemos pagar. Aí entra o sacrifício do Messias. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pecado gera a morte. Pecado atrai o mal. Seja ele qual for, o pecado sempre vai atrair o mal. E um abismo gera outro abismo, o mal gera o mal. O mal só precisa de uma sementinha para se espalhar como erva daninha entre nós. E nós, quando pecamos, somos canal do mal na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. E é preciso verter sangue para que esse pecado seja limpo. E o Messias fez isso. O Filho de Deus desceu, se fez carne, habitou entre nós como um ser humano, não pecou,
Porque se ele tivesse pecado, deveria morrer pelo seu próprio pecado. Como bem escreve o profeta Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não morre pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Ezequiel 18. Logo, quem peca morre pelos seus próprios pecados. Era preciso alguém em quem não houvesse pecado para que pudesse, limpo, sem defeito, operar o serviço de morrer pelos demais. E o Messias fez isso. Ele morre e verte sangue para pagar a nossa dívida. Nosso papel? Aceitamos esse cordeiro, aceitamos esse sacrifício como sendo nosso. Nos arrependemos dos nossos pecados, como opera o Messias. E ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepender, do hebraico techuvá, retorno, ou seja, você entende que você pecou, reconhece o seu pecado, confessa diante de Deus o seu pecado, e a partir daí, sim, a partir daí limpo pela graça, pelo sacrifício que não foi seu, pela bondade que não foi sua de Deus, você agora começa em nova vida, em novidade de vida, não pecar mais. Mas eu me torno perfeito a partir daí e passo a não pecar? Não, você não se torna perfeito como um passe de mágica, mas você começa um processo de transformação, onde Paulo diz: desenvolva a sua salvação. A partir desse momento, você não mais vai pecar intencionalmente, mas você está sujeito ao pecado. E aí entra João e diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado no céu. Ou seja, a graça ela vai cobrir o incompleto que há em você até que você se torne varão perfeito. Então você briga e luta contra o pecado todos os dias. Luta contra as suas falhas todos os dias, a cada dia melhorando diante de Deus, para que essa graça se aperfeiçoe em você, para que a salvação se aperfeiçoe em você, para que você seja um salvo e santo diante do Senhor, nosso Deus. Espero que tenha ficado bem entendido, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se ficou alguma dúvida, por favor, postem aqui nos comentários. Os comentários ajudam muito o YouTube a entender que esse conteúdo é interessante para você, interessante para as pessoas. Deem o like para eu entender que esse vídeo foi interessante para você, para a gente saber para onde guiar o conteúdo, para onde ir. E espero vocês da próxima vez, semana que vem, aqui no canal, para mais um estudo bíblico. Até mais e shalom, shalom.